Acho que quase todo mundo, um dia, já experimentou o desconforto que a angústia traz. Uma tristeza difícil de entender, uma aflição que até dói em nosso corpo. Mas será que o homem sempre conviveu com essa dor? Ou a angústia é um mal do nosso tempo? No Café Filosófico de hoje, o psicanalista Joel Birman faz uma abordagem histórica da nossa experiência com a angústia e fala da relação deste sentimento com o caos e traumas do mundo contemporâneo. Digamos que a grande hipótese que me atravessa aqui, que vai nortear o que eu quero apresentar a vocês, né, é a questão de certos impasses existentes na contemporaneidade para transformar a experiência da dor na experiência do sofrimento. Talvez vocês estranhem um pouco os termos colocados, dor e sofrimento, na medida em que, em geral, nós tentamos transformar esses dois termos em termos equivalentes, né, dando uma certa sinonímia entre dor e sofrimento. Mas a nossa proposta aqui é exatamente de estabelecer um campo reflexivo, mostrando que há um salto, né, para passarmos do registro da dor para o registro propriamente do sofrimento. E essa experiência de passagem, não é? Ou esse rito de passagem entre dor e sofrimento vai constituir aquilo que, do ponto de vista da psicanálise ou do ponto de vista da filosofia de Foucault, nós chamaríamos um processo de subjetivação, né? Quer dizer, isto é, para que a dor tenha um destino para nós e nas nossas relações com o mundo, né, necessário é um processo de subjetivação, um processo de produção de si, de produção de cada um de nós, que vai ser a resultante desse processo, né? Essa que é a formulação básica, né? De forma que, se a dor não se transforma em sofrimento, nós ficamos entregues a uma espécie de paralisia ou de impossibilidade psíquica. O sujeito fica preso a essa impossibilidade psíquica sob a forma do que a gente convencionou chamar de trauma. Quer dizer, o trauma nada mais é, nada menos é do que uma dor contínua, permanente, onde nós nos situamos numa espécie de impossibilidade de nos mover e agir no mundo, né? Entregues a uma repetição de uma dor indizível. Eu acho que a primeira questão importante para puxar o fio dessa meada, né, é tentar definir um pouco, né, para nós falarmos aqui o mesmo vocabulário, né, do que eu estou entendendo como caos, né? Quer dizer, a experiência do caos, por referência ao sujeito, é uma experiência caracterizada pela indeterminação. É caótico aquilo que eu não consigo dominar, que determinantes estão em jogo, né? É caótico aquilo que eu não posso me antecipar ao que vai acontecer. Isto é, uma experiência que nós denominamos de caótica, né? É uma experiência em que nós somos imersos, né, numa espécie de vulcão intensivo, né, que nos baratina, que nos desnorteia, né, e onde nós não sabemos bem, né, onde nós estamos pisando. Quer dizer, nós perdemos as nossas referências, tanto espaciais quanto temporais, né? O caos quer dizer isso, né? De formas que a gente perde o nosso norte e o nosso solo. Falar de caos é falar de catástrofe, né? Quando nós vivemos uma experiência que nós definimos como catastróficas, né, nós estamos também
perdidos, desnorteados no mundo, e onde, né, se acrescenta um elemento a mais que dá um sabor mais terrorífico para a experiência da catástrofe, que é o temor de que a morte é iminente, né? Então há na experiência da catástrofe, né, um temor de que a vida vai nos ser tirada, né, de forma que a experiência catastrófica ela é impregnada de toda uma série de fantasmagorias diabólicas, né, vindas de forças que nós não sabemos de onde vêm. Quando o inesperado aparece, quando o terrível aparece, quando nós não conseguimos nos antecipar às experiências, é o caos e a catástrofe que se apresentam de uma maneira muito específica e o sabor da morte passa a nos habitar, né? Então, caos, catástrofe, tudo isso que eu acabei de descrever de uma forma muito sintética, esses dois jogos de linguagem, eles vão consubstanciar uma experiência psíquica conhecida de todos nós, né? Minha e de vocês, que se chama angústia. Nós somos possuídos na angústia por um estado de estranheza, algo que nos é estranho nos apossa, toma conta de nós, né? Ela não tem, digamos assim, uma localização espiritual. A angústia é alguma coisa que nos toma no plano do corpo. Nós vivemos a angústia no ventre, na barriga, né? É aqui que a gente vive a angústia. A angústia não passa por uma sublime espiritualidade. Ela está no plano corporal, especificamente, razão pela qual o psicanalista francês Jacques Lacan vai dizer: a angústia é o único sentimento que não mente, né? Pela essa presença imediata, né, no corporal que ela nos provoca. Brincando um pouco que todos os nossos sentimentos são mentiráveis, se é que essa palavra existe em língua portuguesa, né? Que todos os nossos sentimentos são passíveis de nós mentirmos, nos enganarmos sobre o impacto e a veracidade deles. Quando a gente diz eu te amo, ou quando eu digo eu estou alegre ou estou triste, né? Tudo isso pode ser variável e não passar de um certo trololô, né, que eu invento para me persuadir ou persuadir o outro por um certo tempo. No que tange a questão da angústia, não existe essa mentira. A angústia se impõe a nós de uma maneira irrefutável e inequívoca, né? E é ela que vai estar consubstanciando essa experiência do caos e da catástrofe, da experiência de caos e da catástrofe. É ela que vai estar trazendo este sabor de morte. Essa velha angústia, essa angústia que trago há séculos em mim, transbordou da vasilha em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos, em estilo de pesadelo, sem terror, em grandes emoções súbitas, sem sentido nenhum. Transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida com esse mal-estar a fazer-me pregas na alma. Se ao menos endoidecesse deveras, mas não. É esse estar entre, este quase, este poder ser que. Isto. Alguns antropólogos e historiadores defendem que a angústia só apareceu com a modernidade, quando a razão e a ciência ganharam predomínio no mundo ocidental e o homem passou a questionar preceitos religiosos e políticos. Com Freud, a psicanálise também buscou compreender melhor este sentimento.
Joel Biermann nos conduz por este mergulho nas origens da angústia. Curiosamente, a angústia é um sentimento eminentemente moderno, né? Isto é, a angústia não existia antes da modernidade, né? Vocês podem também espantar essa afirmação minha tão peremptória, né? No sentido de que, mas afinal de contas, nós não somos animais psicossomáticos marcados por sentimentos universais que nos marcaram desde sempre, né? Vocês poderiam... Há uma certa psicologia e uma certa leitura do senso comum sobre a condição humana que acredita que os sentimentos que nós temos, eles são universais, né? E ahistóricos. Eu estou aqui partindo de um outro ponto de vista, tentando, a partir da elaboração feita por certos historiadores e certos antropólogos, de mostrar que existe uma relação entre sentimentos, emoções, né, com o campo histórico e com a experiência social das subjetividades. E não é à toa que uma tradição filosófica como a filosofia existencial, né, iniciada com Kierkegaard no século XIX, que vai atravessar autores cruciais do século XX, como Sartre e Heidegger, vai ter na angústia uma das suas questões fundamentais. Quer dizer, a angústia se transforma num tema ou num problema filosófico na modernidade, pela filosofia existencial inicialmente e pela psicanálise em seguida, exatamente porque nós, modernos, somos permeados e passíveis de sermos atingidos por essa experiência inequivocamente moderna, né? Porque a psicanálise, porque o Freud constrói uma obra que trabalha a questão da angústia, porque o trabalho psicanalítico, aquilo que o Freud codificou na sua obra, que a tradição psicanalítica posterior descreveu, nada mais é, nada menos é, do que uma descrição pormenorizada das formas pelas quais nós vivemos uma experiência de sacrificialidade, quer dizer, de nós que nos fazemos sofrer e fazemos sofrer os outros, né? É isso que eu estou chamando de sacrifício. Aquilo que nas sociedades tribais era uma oferta aos deuses, e nós não temos mais deuses para ofertar esse tipo de experiência. As sociedades primeiras, né, elas têm rituais de oferta de um diálogo com os deuses que nós, modernos, essa experiência não se dá dessa forma, de maneira que o sofrimento, a dor, que é uma outra maneira de falar do sacrifício, que nos atinge enquanto modernos, né, ele vai aparecer permeado pela angústia, né, e vai ser catalogado e sistematizado na experiência psicanalítica, né? Então, seria por conta disso que tanto na psicanálise quanto na filosofia existencial aparece esse sentimento valorado, fundamental, como marca da nossa condição moderna, né? A gente encontra uma possibilidade esquematicamente de indicar isso, por exemplo, né, nesse surgimento do mundo moderno, onde nós vamos perder essa presença de uma natureza absoluta, como existia no mundo pré-moderno, ou então de uma regulação teológica do mundo, né, religiosa do mundo, que marcou a nossa pré-modernidade. Por exemplo, uma pequena passagem do filósofo Pascal, quando ele dizia assim: quando eu olho o universo estrelado, eu sou tomado pela angústia, né? É interessante. O que o Pascal está dizendo? Que na modernidade,
não existe mais o cosmos restrito do mundo pré-moderno, e nós estamos diante daquilo que os astrônomos chamam de universo infinito. Esse universo sem fronteiras, né? Esse mundo sem fronteiras. Então, a experiência da angústia surge exatamente por essa perda dessa regulação teológica da natureza e dos céus, né? Onde o mundo se torna infinito, onde nós somos lançados na imanência da experiência social, na experiência com os outros. Essa ausência dessa regulação teológica e transcendente do mundo vai cair por terra, caiu por terra, né? O que vai acontecer com nós, né? Nós não temos mais ninguém que diga para a gente o que é o certo e o que é o errado. O certo e o errado passam a ser marcados pela valência da incerteza, daquilo que não é definido, daquilo que é indecidível, né? De forma que nós somos colocados permanentemente diante de escolhas, sem sabermos mais, termos mais à nossa mão um código absoluto que nos defina o que nós podemos ou o que nós devemos fazer. Então, a angústia, nesse contexto, faz com que não exista mais uma lei, é o nome que se dá dessa palavra de Deus, que nos diga o que é certo, o que é errado, de forma que, com isso, nós somos levados a transgredir. Vejam bem, transgredir aí significa o quê? Significa não respeitar uma lei. Significa agir num mundo onde não existe mais essa lei teológica simbólica. Significa isso. Estamos fadados a essa transgressão e é daí que surge essa disseminação da angústia. Né? A possibilidade do caos, a possibilidade da catástrofe, né? Que a gente vai encontrar um eco literário num autor como Dostoiévski, né? Em Crime e Castigo, onde ele vai dizer, se Deus está morto, tudo é possível. E o Freud vai tratar dessa angústia de uma maneira muito específica. Ele vai opor o que ele chama de angústia sinal e angústia real, né? O que o Freud quer dizer com a angústia sinal? Ele quer dizer que o nosso aparelho psíquico, ele funciona, né, com uma espécie de paranoia fundamental. Todos nós aqui somos paranoicos em relação a isso, né? Isso não estou xingando ninguém com isso, nem a mim. Paranoicos em relação a isso quer dizer o seguinte, a gente está sempre tendo um código interior onde nós nos antecipamos aos perigos possíveis, né? Então, o gesto da minha mão é para mostrar que a gente está sempre criando os procedimentos para nos protegermos, tendo, supostamente, dentro de nós, uma cartografia do mundo, do outro, é isso? Que vai nos permitir nos anteciparmos aos perigos. Então, essa experiência da angústia sinal é uma experiência de antecipação a possíveis perigos, certo? A angústia real se dá quando nós somos atropelados por acontecimentos que a gente não antecipa, né? Quando o nosso aparelho de antecipação falha. E ele falha, e falha frequentemente, porque o mundo nos apresenta, né, coisas inesperadas que não estão marcadas na nossa cartografia mental, né? Quer dizer, nós não fomos socializados tendo em nós o conjunto de perigos que o mundo possa nos oferecer. Então, nós não temos condições de nos anteciparmos a isso. No mundo em que existia Deus, que dizia o que era o certo, o que era errado, baseado numa lei simbólica, nós tínhamos um código de antecipação perfeito, porque a gente tinha essa cartografia. Enquanto que, no mundo moderno, essa antecipação ela é relativa.
Então, nós nos antecipamos a certas coisas e não nos antecipamos a outras. E nós podemos até dizer, em momentos de grande estabilidade sociopolítica, digamos assim, nós temos um mundo mais ou menos cartografado. Mas há momentos em que esse continuismo da estabilidade se rompe por eventos inesperados. Então, a angústia sinal, ela antecipa, ela quer nos proteger e, ao mesmo tempo, a angústia real é aquilo que foge da nossa capacidade de antecipação, né? E o mundo moderno, exatamente pela morte de Deus, pela perda de regularidade da natureza, vai nos expor a experiências desse tipo, inegavelmente. Como é que o Freud inventou essa história? Qual foi o caminho para o Freud inventar essa história? O Freud inventou essa história tentando resolver certos impasses da psicologia ou da psicopatologia ou da filosofia do final do século XIX, dizendo que a condição humana fundamental é uma condição de uma certa inconsistência ontológica. Quer dizer, nós somos uma espécie, nós viemos ao mundo com uma espécie de uma geleca sem consistência, né? Nós somos animais imaturos para sobreviver com as nossas próprias pernas. A nossa organização biológica é uma organização débil, né? De forma que nós precisamos ser cuidados pelo outro, aquilo que nós chamamos de mãe ou função materna, né? Para nos tornarmos aptos e viáveis para a vida. Freud diz que nós precisamos construir um psiquismo para sermos viáveis do ponto de vista biológico. Isto é, o nosso aparelho psíquico tem que funcionar para nós não morrermos, biologicamente falando. Não se trata apenas de uma metáfora simbólica. Se trata de que nós temos que sermos organizados simbolicamente para que a nossa vida biológica seja viável. Na obra Projeto para uma Psicologia Científica, Freud descreve a experiência da satisfação no desenvolvimento do indivíduo, que ocorre, por exemplo, quando o bebê chora e a mãe o acolhe. O desamparo é transformado em satisfação por meio da ação de outra pessoa. Assim, a experiência da alteridade é fundamental para a constituição do sujeito. O eu só existe em relação ao outro. É como se o Freud tivesse dito o seguinte: a gente nasceu com aparelho digestivo, urinário, circulatório, nervoso, mas nasceu com um aparelho a menos. Esse aparelho a menos, ele tem que ser construído na relação com a mãe, com o outro. Então, vejam bem, o que está em jogo aí? O Freud está dizendo que o sujeito, que nós chamamos de sujeito, que se forja com esse aparelho psíquico, ele não é um sujeito que se forja por si mesmo. Ele se forja através do outro. Então, há uma experiência de alteridade fundamental na constituição desse sujeito, né? Há uma mediação. Então, há uma alteridade, uma mediação, essa figura de um outro. Esses três termos são fundamentais para tudo que eu vou dizer daqui para frente, né? De forma que o sujeito, tal como está sendo descrito nessa experiência, né? Ele vai se organizar simbolicamente desta maneira, né? Evitando esse desamparo fundamental. A angústia do real nada mais é, nada menos é que quando eu não me antecipo ao que acontece, né? O que vai acontecer? Eu vou ter uma experiência caótica e catastrófica e traumática. Exatamente porque eu não pude me antecipar e eu volto ao meu desamparo fundamental, né? Esse aqui é o ponto interessante dessa argumentação do Freud.
Até que o Freud, a partir de 1915, 1920, a partir fundamentalmente da experiência real da Primeira Guerra Mundial, ele começa a se defrontar, ele e os psicanalistas da época, com a experiência das neuroses traumáticas. Todos os dias, os noticiários anunciam guerras, casos de violência, injustiças sociais, terrorismo, catástrofes ambientais e tantos outros tipos de ameaças que geram medo e insegurança. Como podemos lidar com essa avalanche de informações sem ficar angustiado? Ou, ao mesmo tempo, sem ficar anestesiado, indiferente? Quando Freud analisou os efeitos da Primeira Guerra Mundial sobre a emoção das pessoas, abriu um caminho para o entendimento das chamadas neuroses traumáticas, que nos espreitam até hoje. Neuroses traumáticas, neurose de guerra, neuroses em que as pessoas passam a viver certas experiências inesperadas de uma maneira disseminada, né? Em que você tem a sua vida ameaçada a todo momento, as pessoas que estão lá no campo de batalha, né? Que estão no front da guerra, né? De forma que o Freud se defronta com um fenômeno gerado pela violência e pela crueldade modernas. Esse é o ponto-chave, né? Que o Freud descreve diante da experiência da Primeira Guerra, considerada então a guerra mais violenta que a humanidade já tinha visto, né? É claro que depois piorou bastante, né? Mas naquele momento foi considerada uma carnificina sangrenta, né? Onde o Freud chegou até a dizer que as ditas sociedades primeiras eram sociedades muito mais civilizadas que as sociedades modernas, né? Apesar de nós acreditarmos que com a ciência e a tecnologia nós éramos mais civilizados que as sociedades primeiras, eles têm códigos éticos para lidar com a morte do outro, que a Primeira Guerra Mundial mostrou a extensão da crueldade humana, né? E o Freud, então, se defronta com os efeitos dessas neuroses traumáticas, que são basicamente neuroses produzidas por esse excesso, por esse inesperado, por experiência de caos e catástrofe, que se consubstanciam como angústia do real, né? Onde o sujeito se vê não mais realizando sonhos de realização de desejo, mas ele se vê repetindo o impacto de uma experiência onde a vida dele estava em perigo, né? Qualquer pessoa que tem uma experiência traumática fica com uma espécie de ideia fixa na cabeça, onde ele está permanentemente se lembrando daquilo, né? Então, Freud falou, mas que afinal de contas, que história é essa do sujeito ficar repetindo algo que não provoca prazer, mas provoca dor, né? Por que o sujeito repete essa dor? E o Freud, a partir dessa experiência de dor cristalizadas nas neuroses traumáticas, né, ele vai extrair consequências, né, para mostrar que, além da regulação psíquica pelo princípio do prazer, que promove aquele circuito do desejo que eu falei há pouco para vocês, existe um além do princípio do prazer e existe um movimento dentro da subjetividade, um movimento marcado por uma tentativa de se desfazer da própria organização psíquica, né? Que esses fatos de violência e crueldade se tornam patentes, né? Então, Freud se vê diante, né, da existência do que ele chama de uma pulsão de morte ao lado de uma pulsão de vida. Ele mostra que, ao lado do que ele chama de pulsão de vida, que é aquela força que alia a pulsão, o objeto e a satisfação, existe uma pulsão, né, que desfaz essas ligações. Desfaz essas ligações. Essas pulsões, elas podem dar
possibilidade para a produção da dor, propriamente dita. Essas pulsões, quando voltadas para nós mesmos, elas produzem uma experiência de nos fazer sofrer, aquilo que a gente convenciona chamar de masoquismo. E quando nós expulsamos isso para fora de nós, para não nos fazer sofrer, nós fazemos sofrer o outro. Nós fazemos sofrer o outro sob a forma do que a gente convenciona chamar de sadismo. Então Freud começa a pensar essa relação entre o sadismo e o masoquismo na forma pela qual nós tentamos nos livrar dessas excitações, né, para tentarmos sobreviver, né, e de como existe uma violência que nós fazemos como forma de afirmação da vida, né, que pode se transformar ou não numa experiência de destruição do outro. Né? Então, o que o Freud está chamando a atenção? O que a Primeira Guerra Mundial trouxe para ele? Ele trouxe uma falência da mediação do outro. É isso. Aquilo que nos era fonte de segurança, na medida que aquilo falha, ou na medida em que aquilo não é mais uma experiência de proteção, ele se transforma na possibilidade de uma experiência de destruição. O cenário que o Freud começa a descrever, que eu acho que é o que nos leva à nossa contemporaneidade, é a presença não mais só de um Estado que luta com outros Estados numa guerra, mas que há uma guerra que se dá dentro de cada espaço social marcado pela violência e pela crueldade. É aquilo que o Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças, isto é, indivíduos, segmentos sociais, classes sociais transformam o diferente em inimigo. Então Freud, através dessa descrição de que há uma guerra interior aos laços sociais e às relações sociais, pelas razões que eu lhes disse até agora, ele está prefigurando um cenário da modernidade avançada e da contemporaneidade, que é aquilo que o Reich chama da psicologia das massas do fascismo. Né? Essa violência cruel, né, que vai se manifestar em figuras de mediação ausentes, né, que nós passamos a enfrentar, sobretudo, a partir da modernidade avançada, né, a partir da Primeira Guerra Mundial e a partir do que veio depois. Quando se fala em caos e trauma no mundo contemporâneo, logo se pensa nas duas grandes guerras mundiais e no Holocausto, que fizeram do século XX o mais terrível da história. Fatos que escancararam as crueldades que somos capazes de cometer. Uma interessante análise veio da filósofa Hannah Arendt, A Banalidade do Mal. Hannah Arendt acompanhou o julgamento do oficial Adolf Eichmann, acusado de crimes contra a humanidade nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. A constatação de Arendt foi que Eichmann comportava-se como um burocrata, alguém que estava apenas cumprindo ordens, sem ter percepção do mal que praticava. Isso levou Hannah Arendt a afirmar que o mal não possui nem profundidade, nem dimensão demoníaca. E essa é a sua banalidade. O mal desafia o pensamento. That I have called the banality of evil. Aquilo que foi descrito por alguns autores ligados aos direitos humanos como sendo um ato de monstruosidade, foi retomado por uma autora filósofa como a Hannah Arendt como uma banalização do mal. Quer dizer, nesse mundo em que não existe mais essa transcendência simbólica, né, onde nós estamos lançados na nossa imanência, o mal se banalizou. O mal se tornou o pão nosso de cada dia, né? De forma que o bem, se é que o bem existe, ele virou muito mais exceção do que regra. Então, esse mundo da banalidade do mal, o diagnóstico lá da
Hannah Arendt sobre o Eichmann, de que ele cumpriu ordens superiores, ele estava submetido a uma hierarquia burocrática, né? Isso foi descrito nos menores detalhes, muito antes da guerra, pelo Kafka no Processo, no Castelo, né? Onde ele nos mostra que nós estamos submetidos a poderes hierárquicos insofismáveis e que têm um poder de nos destruir, de forma que nós podemos, como Jorge, o personagem na Metamorfose, sermos transformados em baratas. Um dia a gente acorda transformado em barata, porque a gente se submete tanto, né, aos poderes burocráticos que a gente vira uma barata. A gente perde a nossa condição, né? Ou então, quando o processo vai adiante, nós somos criminalizados e lançados para sermos punidos numa outra obra do Kafka chamado A Colônia Penal, onde os processos de criminalização, né, da transgressão acabam por se confluir. O Foucault nos falando sobre isso, ele fala de uma maneira muito interessante. Nós precisamos saber lidar com o fascismo que nós carregamos dentro de nós. O fascismo não é apenas um acontecimento político. Ele é alguma coisa que a gente carrega dentro de nós sob a forma da crueldade e da pulsão de destruição. Ou então, quando John Lennon, na sua última entrevista, inconclusa, com um repórter americano, diz: eu batalho muito pela paz porque eu sou uma pessoa muito violenta. Bonito isso, né? Eu trabalho pela paz porque eu sou violento. Eu preciso dominar a minha violência. Eu preciso lidar com a minha violência. Então eu milito pela paz. Então, isso é uma primeira leitura sobre esse caos e essa catástrofe e esse tipo de subjetividade promovida quando a figura da mediação cai por terra, né? Uma segunda leitura disso nos vem através do Adorno e do Horkheimer, né? Quando ele nos diz, bem, o Holocausto judaico aconteceu não como um acidente de percurso, mas como a forma pela qual nós construímos o nosso processo civilizatório. Isto é, foi o discurso da razão e o discurso da ciência aquilo que nós reputamos como sendo as marcas maiores da minha civilidade e da minha superioridade em relação a outras formações sociais e a outras tradições culturais que levaram inequivocamente, né, a esse banho de sangue e de indignidade que foi a experiência do Holocausto. Isto é, a ciência e a técnica são figuras de alteridade, usadas a serviço da destruição. E dentro da reflexão do Adorno, nessa obra sobre o iluminismo, ele diz uma coisa muito interessante, de que esse nosso crescimento da razão, ele se faz às expensas da nossa sensibilidade, da nossa sensorialidade. Nós nos aprisionamos no universo de uma racionalidade crescente, científico-tecnológica, e com isso nós vamos perdendo a nossa sensibilidade, né? O nosso contato com a nossa corporeidade. O problema é que quanto mais nós regulamos a nossa sensibilidade, quanto mais a nossa sensibilidade reaparece sobre a forma de destruição, né? A natureza se insurge contra nós, o corpo se insurge contra a razão, né? Seja sobre a forma de todas as perturbações do espírito descritas pelo Freud, que é uma mostração disso, é uma cartografia
dessa insurgência do corpo e da natureza contra a racionalidade. A gente aperta muito o cinto e o cinto estoura, o corpo reage. De forma que o Adorno diz que a psicanálise, nas instituições que eu chamei há pouco de sacrificiais, ela mostra a miséria de como a nossa sensibilidade, sobre a forma das cicatrizes, da angústia, ela traz de volta, né, essa espécie de rebelião da nossa sensibilidade contra o mundo da racionalidade científico-tecnológica, né? E mais do que isso, que ele escreveu isso numa época em que a questão ecológica não estava no primeiro plano, o Adorno dizia: e nós vamos destruir o planeta. Nós vamos destruir o planeta, porque o planeta, a natureza, com essa nossa ocupação racional do mundo, com esse nosso projeto prometeico de domínio do mundo pela racionalidade científica, né, a natureza vai ser destruída e ela vai se rebelar da mesma forma como o corpo se rebela. Então, nós temos toda uma série de efeitos do caos e da catástrofe, na medida em que os mediadores que deveriam funcionar a favor dos processos de simbolização, eles passam a ser forças de destruição e alimentar essa destruição da nossa capacidade de desejar e de agir a partir da nossa sensorialidade, na nossa sensibilidade. Da mesma forma, se o Holocausto judaico foi um modelo, né, a partir do qual outros holocaustos aconteceram, nem que seja para nomear, eu queria relembrar algum dessas experiências caóticas e catastróficas que marcaram a nossa contemporaneidade, que faz parte disso. A primeira é o Holocausto de Ruanda, né, onde milhares e milhares de pessoas foram mortas na luta entre setores tribais, com a posição de observadores que o Ocidente ficou em relação a isso. Deixou a morte rolar à vontade, num banho de sangue inesquecível. A destruição de Hiroshima e Nagasaki foi um holocausto de porte equivalente ao Holocausto judaico, quando, em nome do discurso da ciência e da tecnologia, se inventou uma bomba atômica para jogar em cima de um país e de duas grandes cidades, que mataram milhares de pessoas, destruíram geneticamente várias gerações seguintes por conta disso. E a utilização da energia atômica como energia rentável para a produção econômica leva, por um lado, as questões da explosão dessas usinas, como aconteceu nos anos 80 com Chernobyl e como a gente assiste recentemente com Fukushima. Então, o quadro desse processo de mediação se complica, onde nós somos expostos a magnitude dessas grandes, enormes catástrofes, né? Sem considerar um outro holocausto contemporâneo, recente, do qual nós assistimos, que é o holocausto feito pelo exército americano no Iraque. Aquilo foi um holocausto. O número de mortos no Iraque, no Afeganistão, ele tem a dimensão de um grande holocausto, feito em nome da luta contra o terrorismo. Então, vejam vocês a extensão que isso toma e, evidentemente, né, as forças que deveriam nos proteger e nos dar segurança acabam funcionando como forças de morte, como forças que alimentam as forças de destruição, que alimentam a crueldade. Na ausência de referências e regras a seguir, o homem contemporâneo é obrigado a fazer escolhas o tempo todo e inventar sua própria vida. Para alguns, essa liberdade pode ser angustiante.
Para outros, trilhar o próprio caminho é um desafio inspirador. Como manter nossas capacidades de ação, confiança e sensibilidade diante do caos no mundo contemporâneo? O fato de que a angústia tenha aparecido, o fato de que a angústia tenha se positivado pela quebra dessas transcendências política e religiosa, o aparecimento de uma experiência no campo da imanência do espaço social, o fato de que a gente tem que conviver numa ordem social marcado pelas diferenças, né? Sem necessariamente transformar o diferente em inimigo e querer exterminá-lo. Quer dizer, tudo isso implica de nós criarmos dispositivos, para usar um termo do Foucault, nessa condição de estar juntos, de ter uma experiência coletiva, criar dispositivos que nos permitam criar laços de pertencimento e criarmos uma nova ética. Você pode criar formas de pertencimento, do estar junto, sem criar necessariamente, porque isso já é historicamente superado, uma massificação dos cidadãos. A beatice é uma forma de produzir seres submissos, obedientes e conformados. Essa forma de proteção não funciona. Ela não vai proteger ninguém da angústia, né? Ela vai produzir seres sem espinha dorsal. Então é preciso saber usar positivamente a angústia como forma de criar, seja novos símbolos de criação, seja novos dispositivos políticos sociais que nos permitam criar novos sistemas de transportes, novos sistemas de segurança pública, né? Quer dizer, transformar essa angústia positivamente numa afirmação de viver e não em alguma coisa que nos paralise. Por isso mesmo, eu insisti durante toda essa conferência na figura da mediação. É preciso criar mediações. É o que eu estou chamando agora de dispositivos, né? Dispositivos como formas de mediação que nos permita vivermos juntos. Nós estamos destinados a viver juntos com os outros e de criar formas de estar em comum que passem por laços, seja de amizade, seja de hospitalidade, né? Nós podemos acolher o outro nas suas diferenças, mesmo se ele for radicalmente diferente de mim, e poder cultivar com ele laços de amizade, não obstante as nossas diferenças, isto é, não transformá-lo no inimigo, não ter medo da diferença. Eu acho que é isso que eu estou entendendo como tomar a angústia como matéria-prima de uma afirmação de si para criar laços com o outro que nos permita viver juntos e melhor. Esta e outras palestras você encontra no site da CPFL Cultura. Até o próximo programa. Isso é um ponto de inflexão decisivo na democratização da sociedade brasileira. Isso é inevitável. Mas como lidar com essa perda de referencial, né? O educar tem um valor simbólico para o sujeito se inserir socialmente como cidadão,